Guerreiros imparáveis de Deus. Aleluia! É isso que você é. E esse é o título da mensagem de hoje. 1 Samuel 18, versículo 6. Diz: Quando os soldados israelitas estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Elas vinham dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e liras, e faziam este coro: Saul matou 1000, porém Davi matou 10.000. Isso desagradou a Saul, e ele ficou muito irado. Então disse: Para Davi as mulheres deram 10.000, mas para mim deram apenas 1.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E a partir daquele dia e daquele momento, Saul começou a ter inveja de Davi. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando sua harpa, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. De repente, ele atirou a lança dizendo: Vou espetar Davi na parede. Mas Davi se desviou, e Saul atirou a lança 2 vezes, porém não o acertou. Então vemos nessa história que, antes dessa passagem, Davi era alguém que Saul amava. Saul podia ver o quanto Davi era uma bênção para ele, ajudando-o a vencer exércitos, matando Golias, tocando a harpa, com sua unção fluindo através dele e livrando Saul de um espírito maligno. Ele podia ver a bênção, ele podia ver a grande bênção que Davi era para ele. Mas então houve uma mudança nesta passagem. Vemos uma mudança em que a unção de Deus aumentou sobre Davi e Deus elevou Davi para a sua glória, para seus propósitos. E quando Davi foi elevado acima de Saul, foi aí que Saul teve um problema, um grande problema. Porque, infelizmente, ele permitiu que a voz da inveja, a voz demoníaca da inveja em sua mente, permanecesse em vez de rejeitá-la. E quando você permite que qualquer voz do diabo, qualquer mentira do diabo permaneça em sua mente e não a rejeita, você está abrindo a porta para o diabo entrar e trazer opressão, para o diabo entrar e usá-lo. É isso que você está fazendo. É isso que acontece quando a inveja se manifesta através de uma pessoa. Isso significa que ela não rejeitou aquela voz. Ela tem a escolha de rejeitar aquela voz, mas escolheu mantê-la. E agora um demônio, o diabo, entrou nela e está a usando. Então, vemos que Saul era um homem de Deus. Ele foi ungido por Deus. Ele continuou sendo um homem ungido por Deus. Até mesmo Davi o considerava assim, dizendo: Você é um ungido de Deus. E mesmo que estivesse tentando matá-lo, vemos que Davi não o matou quando teve a chance. Não toqueis no meu ungido. Então Davi ainda tinha respeito por ele, mesmo que estivesse tentando matá-lo e permitindo que o diabo o usasse. Então isso nos mostra que, de fato, pessoas de Deus, ou seja, aquelas que acreditam que Jesus é o Senhor, que confessam que Jesus é o Senhor e que talvez até preguem que Jesus é o Senhor, elas de fato podem ser usadas pelo diabo na área da inveja e do ódio contra outra pessoa. Vemos isso com Saul e vemos isso por toda a Bíblia. Esse tema se repete várias e várias vezes. José, Gênesis 37, versículo 4. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que qualquer um deles.
Aliás, isso não significa que o pai de José era um mau pai. Era simplesmente porque o coração dele estava sendo tocado de maneira especial por José, pois José tinha um coração precioso, um coração ainda mais precioso, um coração puro para Deus do que seus irmãos. Ok, então quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a qualquer um deles, eles o odiaram. Eles odiaram José simplesmente porque ele tocava o coração do pai. Eles o odiaram e não conseguiam dizer nenhuma palavra gentil a ele. Versículo 5. José teve um sonho e, quando contou aos irmãos, eles o odiaram ainda mais, porque esse sonho era de Deus e era um sonho de José sendo elevado. Versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: Você pretende reinar sobre nós? Você realmente vai nos governar? E eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele havia dito. Então ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: Ouçam, tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Quando contou ao seu pai, assim como aos seus irmãos, seu pai o repreendeu e disse: Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos realmente viremos a nos curvar até o chão diante de você? Seus irmãos tiveram inveja dele, mas seu pai guardou a questão no coração. E foi isso que levou seus irmãos a colocá-lo em um poço para morrer e depois vendê-lo como escravo. Foi a inveja. Então vemos esse tema se repetir na Bíblia. Esse tema de que quando uma pessoa é elevada para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, elevada acima de outra, e aquela pessoa que agora vê alguém acima dela não consegue lidar com isso. Ela não consegue suportar isso. O que quer que não consigam fazer, o que quer que as pessoas não consigam fazer, e digo pessoas de forma geral, me refiro às pessoas que permitem que esse espírito de inveja entre nelas. O que quer que essas pessoas não consigam fazer, elas atacarão. Elas não conseguem avançar. Elas não conseguem ir adiante. Elas veem alguém subindo mais alto e sabem que não podem fazer nada a respeito, exceto lutar contra isso, atacar, tentar derrubar. Foi isso que Saul fez, foi isso que os irmãos de José fizeram. Agora, quando você está rendido a Deus, Deus quer te elevar para a glória dele. Ele quer te elevar colocando o poder dele sobre você. Ele quer que você seja como uma estrela e brilhe intensamente. Ele quer que você se destaque entre os outros. Que as pessoas olhem para você e digam: Uau, porque vem Jesus em você, porque você reflete Jesus. É assim que Deus levanta o seu povo. Ele os torna mais brilhantes. Ele coloca mais unção sobre eles para que as pessoas sejam atraídas para encontrar Jesus neles. Para que tenham poder e influência para tocar vidas. Para levá-las a Jesus, para liberar o poder dele, para trazer a cura e libertação. São os caminhos de Deus para levantar seus servos. Para elevar aqueles que estão rendidos a ele, com corações puros. Esse é o caminho de Deus. E Deus quer levantar todos no corpo de Cristo. Mas ele só levantará aqueles que são rendidos, humildes, obedientes, puros de coração. Agora, cada parte do corpo de Cristo é tão importante, assim como um corpo físico. Cada parte do corpo é tão importante. Agora, Deus unge alguns para serem ministros do ministério quintuplo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Deus chama muitos. Ele chama muitas pessoas para serem ungidas, para andar no poder dele. Ele está chamando muitos, mas poucos são escolhidos. Então, não será todo mundo que será elevado mais alto para a glória dele.
Haverá alguns que serão elevados ainda mais alto para a glória dele por causa do plano específico sobre suas vidas, como ser um líder no corpo de Cristo, ser um líder no ministério quíntuplo. Ele precisa que sua influência seja muito maior apenas por causa do chamado específico deles. Amém? Então, temos todo o corpo de Cristo como um corpo físico. E o que acontece muitas vezes é que um dos dedos do pé olha para o olho e vê o olho como estando mais alto no corpo e sendo mais importante, fazendo um trabalho mais importante. Quando uma pessoa fala, geralmente olhamos para os olhos dela. Então, o dedo do pé muitas vezes pode sentir inveja da atenção que o olho recebe. O dedo do pé quer ser o olho, mas o dedo do pé foi ungido para ser o dedo do pé. Mas a verdade é que talvez o olho receba mais olhares sobre ele, mais atenção. Pode até ser considerado uma função mais importante no corpo, eu acho. Mas no fim do dia, você é grato por cada parte do seu corpo, não é? Você ficaria chateado se tivesse que perder um dedo do pé? Sim? Cada parte do seu corpo é tão importante, é tão necessário. Cada um tem um papel diferente, mas todas são muito importantes. E é assim que o corpo de Cristo funciona. E é muito importante que as pessoas vejam o quão importante é o seu lugar no corpo, primeiramente. E não tentar competir com algo que você não foi chamado para competir. E não tentar ser algo que você não foi chamado para ser. Às vezes as pessoas ficam com tanta raiva de alguém apenas por essa pessoa estar sendo quem foi chamada para ser. Elas querem derrubar essa pessoa e substituí-la, mas nunca poderão fazer isso. Elas nunca foram ungidas para isso. Isso nunca poderá acontecer. Elas não podem cumprir o propósito delas dessa maneira. Amém? Por isso é tão importante que você esteja contente com onde Deus te colocou, primeiramente, e veja que você é muito importante. É assim que você vence a tentação do diabo de aceitar a inveja. E número 2, que você se sinta inspirado ao invés de invejoso. Porque Deus quer sim elevar cada um mais alto do que está hoje para a glória dele e para os propósitos dele. Ele quer usar cada pessoa no corpo de Cristo na unção. Ele quer que cada pessoa no corpo de Cristo brilhe intensamente. Então, você deve ser inspirado em vez de invejoso. Você também pode ser elevado para a glória de Deus. Você também pode brilhar para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que encontramos no corpo de Cristo é que quando você está realmente fazendo a obra de Deus, você verá a Bíblia ganhar vida. Se você é ungido como Davi, se você realmente é um homem ou mulher segundo o coração de Deus, e Ele te escolheu para um chamado específico, para ser usado por Ele com poder para abençoar muitas pessoas, você verá exatamente as mesmas coisas acontecendo que aconteceram com Davi. O diabo existe. Vivemos em um mundo onde o diabo existe. Então, o diabo, assim como ele ficou tão furioso com Davi, por causa de como Deus estava usando Davi, assim como ele ficou tão furioso com José por causa dos planos de Deus para a vida de José, ele teve que encontrar alguém que pudesse usar, alguém que aceitasse essa mentira da inveja, esse espírito de inveja, para tentar impedir a obra de Deus, para pelo menos tentar retardar esse vaso de Deus.
E você verá isso acontecendo hoje em sua vida. Veremos isso acontecendo em nossas vidas hoje. É assim que funciona. Porque estamos em uma guerra espiritual. Porque há um diabo que somos chamados a destruir suas obras através de Cristo. Então isso é uma batalha, não é? Isso é uma batalha. Estamos em uma batalha. É importante que lembremos disso. É importante que não esqueçamos disso para que não sejamos pegos de surpresa e fiquemos abalados. Estamos em uma batalha. Quando você lembra disso, você não será abalado. Você saberá, sim, eu sou um guerreiro. Não um espectador, não um civil. Sou um guerreiro no exército. Meu trabalho é lutar. Lutar o bom combate da fé. Existe uma escritura na Bíblia que literalmente diz: lute o bom combate da fé. E Paulo diz a Timóteo: seja um bom soldado em Cristo. Não diz para ser um bom civil, um bom espectador, um bom frequentador de igreja, um bom cristão. Sim, somos cristãos, mas precisamos lembrar que, mais do que isso, somos discípulos e guerreiros. Aleluia. O motivo pelo qual digo mais do que isso é porque a maioria dos cristãos hoje não se identificam como discípulo ou guerreiro de Deus. A maioria dos cristãos pensam que ser cristão significa simplesmente ir à igreja aos domingos, talvez a um culto durante a semana, um estudo bíblico, ler a Bíblia diariamente e orar, e só isso. Por isso digo mais do que isso. Somos cristãos, sim, o que significa que somos seguidores de Jesus, mas isso realmente significa ser discípulos e guerreiros de Deus. Somos chamados a vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus. Alguns de vocês talvez precisem literalmente conseguir uma armadura física e colocá-la no armário para se lembrar. Eu sou um guerreiro e preciso vestir minha armadura. Aleluia. Então, o que é lutar o bom combate da fé? Com o que isso parece? Significa permanecer firme, não importa o que aconteça, para fazer o que Deus te chamou para fazer. A coisa mais importante que isso significa é que o diabo é o pai da mentira, ele é o acusador dos irmãos. Esse é quem o diabo é. Então, suas armas, a única munição que ele tem são suas mentiras. Ele acusa, faz falsas acusações. Isso é tudo que ele tem. Essa é a guerra que estamos enfrentando. Então, como vencemos? Como lutamos contra isso? Permanecemos despertos e atentos no mundo espiritual para saber que o diabo é um mentiroso. Assim, não somos enganados ou iludidos por suas mentiras tolas e estúpidas. E quando essas mentiras surgem, seja em nossa mente, seja em um sonho, seja através de uma pessoa, seja através de um vídeo, nós reconhecemos isso é uma mentira. Eu conheço a verdade. Eu sei quem sou em Cristo. Eu sei o que Deus me revelou. Eu sei do que faço parte como guerreiro no exército de avivamento de Deus. Eu sei para o que Deus me enviou. E essa palavra aqui está contradizendo a verdade que eu conheço, que Deus me revelou. Então eu vou rejeitar essas mentiras, vou fazer o que a Bíblia diz e resistir ao diabo, porque então ele deve fugir. Vou fazer o que a Bíblia diz, tomar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Tomá-lo cativo, você percebe como isso é linguagem de guerreiro? Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você ergue seu escudo da fé. Você empunha sua espada, que é a palavra de Deus. Você resiste.
Você não fica ali com o escudo abaixado e a espada no chão, deixando a arma te atingir. Você se posiciona como um guerreiro. Toma atitude. Aleluia. Lute o bom combate da fé. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso significa que não importa quantas armas o diabo esteja enviando, não importa o quão grandes e assustadoras elas pareçam, seu escudo da fé é mais poderoso. Essas armas não podem ultrapassar esse escudo da fé. E não importa quão perversas e malignas sejam as mentiras do diabo que vêm contra você, como elas aparecem como uma serpente, sua espada do Espírito, a palavra de Deus é mais poderosa do que essas mentiras nojentas e malignas. Você pode perfurar essas mentiras, cada uma delas. E elas falharão. Elas cairão por terra. E a verdade, a palavra de Deus e o que Deus te chamou para fazer permanecerão. Você continuará avançando. Isso é lutar o bom combate da fé. Aleluia. Aleluia. Vamos olhar para uma história em Neemias. Vamos para Neemias. Neemias, capítulo 4. Então, nesta história, na Bíblia, Neemias era um israelita, ele foi espalhado para outra terra. Havia muitos israelitas espalhados por diferentes terras. Alguns israelitas ainda viviam em Jerusalém. Mas, naquele tempo, ele estava buscando saber como estavam seu povo em Jerusalém, em Judá. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Disseram a ele: as coisas não estão indo bem para aqueles que retornaram para a província de Judá. Estão em grande dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, Neemias pede permissão ao rei para ir e fazer a obra que Deus o chamou para fazer, que é reconstruir esse muro, para que o povo de Deus pudesse estar protegido e não mais em grande dificuldade, como estavam naquele momento. O rei permite, Deus o envia para fazer essa grande obra. Então, ele está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Ele começa a reconstrução do muro. Ele tem um exército de Deus com ele, ajudando-o a reconstruir o muro. Então diz, Neemias, capítulo 4, versículo 1. Fala sobre um homem chamado Sambalate. Ele era o governador de Samaria. Também fala sobre um homem chamado Tobias. Ele era um oficial amonita. Esses dois homens que vamos ler nessa história, eu vou ler bastante agora porque não sei se muitos de vocês conhecem essa história. Sanbalates e Tobias, que vamos ler agora em um momento, eram pessoas influentes, eram líderes. Um oficial amonita, um governador de Samaria. Então diz, Neemias, capítulo 4, versículo 1. Quando Sanbalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso e muito indignado. Por que ele ficou furioso? Porque estava sendo feita uma grande obra. E ele tinha inveja disso. Esse era o motivo. Ele zombou dos judeus e, na presença de seus companheiros e do exército de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Será que vão oferecer sacrifícios? Estou falando assim porque ele estava zombando. Será que vão terminar em um só dia? Será que conseguem trazer de volta à vida as pedras daqueles montes de entulho queimado? Tobias, o amonita que estava ao lado dele, disse: o que eles estão construindo? Até uma raposa subindo nesse muro derrubaria tudo. Mas quando Sanbalate... Agora vamos para o versículo 7. Quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os habitantes de Asdod ouviram que os reparos no muro de Jerusalém estavam avançando e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram muito furiosos. Eles conspiraram juntos para vir lutar contra Jerusalém e criar confusão.
Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e noite para enfrentar essa ameaça. Eles lutaram o bom combate da fé. Eles defenderam a obra de Deus que estava sendo feita. Eles não ficaram apenas chorando dizendo, oh não, por que estão vindo contra nós? Eles tomaram uma atitude, eles lutaram o bom combate da fé, oraram a Deus e colocaram guardas de dia e de noite para enfrentar essa ameaça. Eles defenderam essa obra de Deus. Versículo 11. Os nossos inimigos disseram, antes que eles percebam ou nos vejam, estaremos no meio deles e os mataremos, colocando um fim à obra. Você vê o tipo de maldade que vem com a inveja? Eles queriam matar. Eles queriam interromper a obra e realmente queriam matar essas pessoas, o povo de Deus, que estava fazendo a obra. Versículo 14. Depois que examinei a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível. E lutem por suas famílias, seus filhos e suas filhas, suas esposas e seus lares. Lutem o bom combate da fé. Não tenham medo, não fiquem desencorajados, sejam inabaláveis e imparáveis e lutem. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo, a obra é extensa e estamos espalhados ao longo do muro. Onde ouvirem um som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 1. Então, quando a notícia chegou a Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos, isto é Neemias falando, que eu havia reconstruído o muro e que nenhuma brecha restava nele, embora até aquele momento eu não tivesse colocado as portas nos portões, Sambalate e Gesem enviaram-me essa mensagem. Venha, vamos nos encontrar em uma das aldeias da planície de Ono. Mas eles estavam tramando me fazer mal. Então enviei uma mensagem. Neemias discerniu profeticamente que essas pessoas que estavam contra ele, Sambalate e Gesem, enviaram uma mensagem para que ele fosse se encontrar com eles. Eles estavam tramando prejudicá-lo. Então enviei mensageiros a eles com a resposta: estou envolvido em um grande projeto e não posso descer. Por que eu interromperia o trabalho e iria até vocês com suas tolices? 4 vezes eles me enviaram a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Ele não seria parado, ele não se deixaria distrair por suas tolices. Ele não seria intimidado. Eles espalharam um boato entre as nações e Gesem disse que era verdade, de que eu e os judeus estávamos planejando em uma revolta e que por isso estávamos reconstruindo o muro. Além disso, segundo esses relatórios, você está prestes a se tornar rei deles e já nomeou profetas para proclamar sobre você em Jerusalém. Há um rei em Judá. Agora essa notícia chegará ao rei. Então venha, vamos nos encontrar. Enviei esta resposta. Nada do que você está dizendo está acontecendo. Você está apenas inventando tudo em sua cabeça. Então essas pessoas, com sua inveja maligna, literalmente inventaram essa mentira completa, tentando retratar Neemias como se ele tivesse intenções ruins, traiçoeiras e malignas. Versículo 9. Eles estavam tentando nos amedrontar, pensando, suas mãos ficarão fracas demais para o trabalho e ele não será concluído. Mas eu orei, agora fortalece minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava trancado em sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo e fechemos as portas do templo, pois homens estão vindo para matá-lo. De noite, eles virão matá-lo. Mas eu disse, isto é Neemias falando, o homem de Deus, enviado para fazer esta obra importante. Mas eu disse, um homem como eu deveria fugir? Ou alguém como eu deveria entrar no templo para salvar sua vida? Não irei. Eu percebi que Deus não o tinha enviado, mas que ele profetizou contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam contratado. Ele foi contratado para me intimidar,
para que eu cometesse um pecado ao fazer isso. Então, eles poderiam me dar um mau nome e me desacreditar. Lembre-te de Tobias e Sambalate, ó meu Deus, por causa do que fizeram. Lembra-te também da profetisa Noadia e dos outros profetas que tentaram me intimidar. Assim, o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. O muro foi concluído apesar de toda aquela oposição. Aleluia. Aleluia. Então, aqui na Escritura está dizendo que essas pessoas influentes, essas pessoas, Tobias e Sambalate, contrataram profetas. Agora, esses não eram profetas ungidos por Deus. Essas eram pessoas que vinham em nome de Deus dizendo, eu sou profeta, e diziam, assim diz o Senhor. Mas Deus não os enviou para dizer isso, e essas não eram palavras de Deus. Mas ainda assim, essas pessoas eram vistas como profetas e estavam profetizando coisas falsas contra Neemias. Então, eu compartilho essa história para que você veja o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado quando os servos de Deus e um exército de Deus foram enviados para fazer a obra dele. O tipo de oposição maligna que eles enfrentaram no passado, na Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele unge e escolhe servos, assim como ungiu e escolheu Davi, José, Neemias, para fazer uma obra para ele. Não é a obra deles, é a obra de Jesus, de Deus. Eles não estavam fazendo essa obra para seu próprio benefício. Tudo era para o benefício do povo, o povo de Deus. Hoje, esse povo é o corpo de Cristo. Deus ama tanto o seu povo que ele está continuamente realizando obras. Obras contra o diabo e obras para avançar o reino, para que mais pessoas possam ouvir as boas novas, serem curadas, libertas e experimentarem seu poder e amor. Não é um diabo diferente agindo hoje. É o mesmo diabo que estava agindo através de Saul para tentar impedir a obra de Deus que Davi estava fazendo. É o mesmo diabo agindo hoje que estava operando através dos irmãos de José para tentar matá-lo, para tentar impedir que a profecia sobre a vida dele se cumprisse. É o mesmo diabo hoje que estava operando através de Tobias, Sambalate, esses falsos profetas, essas pessoas inventando mentiras, profetizando falsamente para tentar impedir a obra de Deus que Neemias foi enviado para fazer. O mesmo diabo hoje, pessoal. Você não é grato pela palavra de Deus para que possamos estar preparados? Para que possamos estar equipados? Para que possamos conhecer o plano de batalha do diabo? Para que possamos saber como lutar e vencer? Lute o bom combate da fé. Aleluia! Aleluia! Primeiro, quero compartilhar algo que você precisa saber. A vontade de Deus nem sempre é divertida. Muitas vezes a vontade de Deus é muito boa e prazerosa, mas há momentos em que não é nada divertido. Não é confortável. Mas Deus ainda nos pede para fazê-la. E nós fazemos. Por que fazemos? Por um único motivo, porque amamos Jesus e tomamos a decisão de servi-lo e de obedecê-lo. Quando dizemos, eu me rendo a ti, Jesus, estamos dizendo, vou carregar minha cruz. E adivinha o quê? Nem sempre isso é agradável. É desconfortável. É isso que significa entregar sua vida a Jesus.
E quando fazemos a obra de Deus, a verdadeira obra de Deus, como a verdadeira obra de Deus que Davi estava fazendo, que José estava fazendo, que Neemias estava fazendo, quando fazemos essa verdadeira obra de Deus, vamos ver a Bíblia ganhar vida. Vamos encontrar grande oposição. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está vindo contra nós, aquele que está no mundo. Todas essas histórias na Bíblia, quando Deus estava com alguém e eles eram fiéis a Deus, ele sempre lutava suas batalhas e trazia a vitória. Ele sempre derrotava o diabo. Ele sempre derrotava os planos do diabo. Veja quantas vezes havia mentiras e falsas acusações contra Neemias, mas todas as vezes essas mentiras não prevaleceram. O plano, o esquema de trazer essas mentiras, como diz a Escritura, era para desacreditá-lo. Para tentar pintar uma imagem de que ele tinha más intenções, que era maligno, que não era quem as pessoas pensavam que ele era, Neemias. Mas todas as vezes esse plano falhou. Todas as vezes. Então devemos ter medo quando esse tipo de oposição vem contra nós? Quando mentiras são faladas sobre nós? Não, nunca devemos ter medo. Porque Deus não está dormindo, Ele está conosco e está lutando cada batalha por nós. Nenhuma mentira pode permanecer. E eu quero que você descanse nisso. Eu aprendi isso. Eu descobri que provavelmente a coisa mais desconfortável que passei foi ter mentiras faladas sobre mim. Só de saber que as pessoas me entenderam errado, que pensaram que eu era alguém que eu não sou, que pensaram que eu estava fazendo algo maligno, só de saber isso foi provavelmente a parte mais desconfortável e nada divertida da vontade de Deus que enfrentei. Porque isso vem com ódio. Quando as pessoas dizem que você é um feiticeiro, que você está usando poderes demoníacos, que tem intenções malignas, que só se importa com dinheiro e todas essas acusações falsas, quando dizem coisas completamente mentirosas sobre você, isso vem junto com o ódio. E veja como esse ódio é tão intenso. Essas pessoas na Bíblia diziam: eu vou pará-los, eu vou matá-los. Elas estavam cheias desse mal em seus corações, com essa inveja e esse ódio em seus corações. Isso não é confortável. Saber que há pessoas tão determinadas a impedir aquilo que Deus colocou você nesta terra para fazer. E talvez até mesmo tentar te matar. Isso não é confortável. Isso não é divertido. Mas temos a vitória em Cristo. E vale a pena. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Por isso, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Paulo diz que se alegra nos insultos. Se alegra nas dificuldades. Se alegra nas perseguições. Se alegra nos sofrimentos. Porque quando sou fraco, então sou forte. Mas por que Paulo está dizendo que se alegra nessas coisas que parecem horríveis? Nessas coisas que são as partes difíceis da vontade de Deus? Por que ele diz que se alegra nisso? Ele diz isso porque Cristo derrama mais poder sobre ele nesses momentos. O poder de Cristo sempre está sobre nós, como servos ungidos de Deus, mas nos tempos de fraqueza, nos tempos de sofrimento, nos tempos de perseguição, precisamos de mais do seu poder.
temos a oportunidade de experimentar mais do seu poder. E uma das alegrias que encontrei muitas alegrias nas perseguições, nos insultos lançados contra mim, nas pessoas pensando mal de mim. Uma das alegrias é que o poder de Cristo repousa sobre mim para me capacitar a fazer algo sobrenatural, como amar meus inimigos, perdoar meus inimigos, orar por eles e abençoá-los. E ser um exemplo para outros de humildade, de como devemos ser como Cristo nos ensina, amando nossos inimigos, sendo pacíficos, gentis, não falando contra eles, guardando a língua e deixando Deus lutar a batalha por nós, nos defender. Então, quando experimento isso, encontro alegria, porque penso, obrigada, Jesus. Neste momento, um poder maior está repousando sobre mim para mostrar mais de Ti de uma maneira que as pessoas ainda não viram. As pessoas precisam desse exemplo. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. As pessoas precisam de um exemplo disso. Mas como elas verão esse exemplo se eu não tiver inimigos vindo contra mim? Como você verá esse exemplo? Como poderá imitar um Paulo de hoje na sua vida? Alguém que Deus está te chamando para imitar? Se o seu líder não tiver inimigos para amar? Para que você possa ver. Essa é uma das alegrias que encontro, porque é como se eu estivesse cumprindo o meu propósito. Suportar perseguições faz parte do cumprimento do meu propósito. É uma oportunidade de amar meus inimigos, uma oportunidade de ser como Cristo de uma maneira diferente, algo que não fazemos todos os dias, mas que nesse dia você precisa fazer. Isso é ser luz, isso é eu ensinar o corpo de Cristo. E isso me traz alegria. Isso me traz prazer. Porque isso traz transformação ao mundo. Isso ajuda as pessoas. Isso é cumprir meu propósito. Isso ajuda o corpo de Cristo a amar melhor. E isso é tudo. Isso é tudo. É o amor. É para isso que somos chamados. Tudo vem do amor. Expulsamos demônios, curamos os enfermos e pregamos porque temos amor pelas pessoas. Um amor que Jesus nos deu. Aleluia! Então, ter uma oportunidade de amar meus inimigos é tão importante quanto expulsar um demônio. Quanto pregar o Evangelho, isso é pregar o Evangelho. Aleluia! Obrigada, Jesus. E é aqui que você recebe a revelação. Aquilo que o inimigo intentou para o meu mal, Deus intentou para o meu bem. Você precisa ter a perspectiva certa. Nunca deve pensar, se você se encontrar em uma situação como essa, ou até mesmo agora, profeticamente, nessa temporada, onde o inimigo está tão furioso com esse ano de aceitação e as portas que Deus abriu. O diabo está furioso, mas sua perspectiva nunca deve ser: onde está Deus? Sua perspectiva deve ser: o diabo intentou isso para o mal, isso é maldade, mas Deus está intencionando isso para o meu bem, para o bem do corpo de Cristo. Deus usará isso para me elevar. É assim que funciona no reino espiritual. Para ser elevado espiritualmente, você precisa passar por batalhas. Para ser um general, você precisa ter lutado batalhas e vencido. Você não pode simplesmente aparecer e ser nomeado general. Você não pode simplesmente dizer, eu serei um bom general, olhe para meus músculos. Vou mostrar quanto peso consigo levantar. Sou forte mentalmente. Tenho referências que podem confirmar isso. Não, você precisa realmente lutar. Então você prova que é um verdadeiro guerreiro que pode vencer batalhas. E então você é elevado e recebe classificações mais altas. Aleluia! E no reino espiritual, como isso acontece, é sempre que Deus unge alguém,
Veja Davi, ele venceu Golias, matou Golias. Ele venceu aquela batalha. E depois, mais tarde, foi promovido como rei. Esse foi um passo importante para ele, e até mesmo a batalha contra Saul foi outra batalha pela qual ele teve que passar. Deus precisou permitir que isso acontecesse para que ele subisse de nível até se tornar rei. Não é o caminho de Deus ungir Davi quando criança e simplesmente deixá-lo pastoreando ovelhas até os 30 anos e então ir para o palácio. Não é apenas esperar. Ele teve que lutar contra leões e ursos, mas precisava enfrentar batalhas maiores do que leões e ursos. Amém? Então, aprendi a esperar oposição. Quando Deus levanta alguém, você precisa saber que o diabo não vai simplesmente ficar parado. Vemos isso por toda a Bíblia, não vemos? Estes são apenas alguns exemplos que dei. Vemos Sansão com a unção poderosa. Houve pessoas que tentaram de tudo para descobrir o segredo da força dele e tirar sua força. Isso está por toda a Bíblia. Estes são apenas alguns exemplos. Então, aprendi a esperar isso. É como se eu tivesse um espião que me diz: seus inimigos estão montando acampamento e vão atacar você. Então sabemos o que fazer. Sabemos como nos preparar espiritualmente. Precisamos vestir a armadura de Deus. Não podemos estar dormindo nas tendas. Precisamos vestir a armadura de Deus. Deus está abrindo mais portas. Então isso significa que precisamos nos equipar para a batalha. Não vamos simplesmente passar pelas portas, vamos lutar para atravessar essas portas. Lute o bom combate da fé. Aleluia. Aleluia. Aprendi isso em anos seguindo a Deus, anos servindo a Deus. É sempre a mesma coisa, a mesma história, todas as vezes. É o tempo divino de Deus para abrir uma porta, para te elevar para a glória dele, para derramar unção, para alcançar mais pessoas, e então, aí vem o diabo. Com os mesmos esquemas exatos de mentiras, de falsas acusações que vieram contra Jesus, contra Davi, contra José, contra Neemias, contra todos na Bíblia. Certo? As mentiras falham, você permanece firme, você luta o bom combate da fé e Jesus te dá a vitória. E ele te leva mais alto por meio disso. Ele te recompensa, ele eleva suas classificações espirituais. Então, o diabo seria mais esperto se nem tentasse, porque esse é o caminho da elevação. O que o diabo intentou para o mal, Deus intentou para o bem. Aleluia. Outra alegria que encontrei na perseguição é que experimento um tipo diferente de intimidade com Deus. Porque eu sei o que estou fazendo não é algo divertido, mas é pura obediência. A decisão de amar seus inimigos, a decisão de ser forte, a decisão de não deixar o diabo te atingir com suas mentiras na mente, a decisão de continuar fazendo a obra de Deus, a decisão de guardar seu coração e manter sua alegria. Tudo isso durante a perseguição não é fácil e não é divertido. E eu sei que Deus vê isso. Eu sei que Deus vê que isso é difícil, mas estou fazendo porque estou obedecendo a Ele. Eu sei que Deus tem orgulho disso. E Ele sempre tem orgulho quando obedecemos. É como um pai. Quando seu filho tem um papel de destaque em uma apresentação musical ou faz algo extraordinário, você dá um abraço ainda mais apertado neles. Sente uma alegria imensa e quer recompensá-los por aquilo que ele fez ou ela fez, certo? É assim com Deus. Temos a chance, nesses momentos, de tocar ainda mais o coração dele, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, não o obedecem nessas áreas. E é por isso que isso toca tanto o coração de Deus. E para ser usado poderosamente por Deus, para que Ele possa fazer o que quer fazer, você precisa obedecê-lo nessas áreas. Então, quando você o obedece nesses momentos difíceis, isso permite que a obra dele seja realizada. Uma obra nova.
maior, mais pessoas sendo alcançadas. E é por isso que ele sente tanta alegria, tanto orgulho, tanta empolgação. Aleluia! É um tempo de lugar secreto e intimidade com Deus, onde só Ele entende a dificuldade que você está passando por causa dele. E isso é algo lindo. É por isso que eu me alegro na perseguição, nos insultos. Também me alegro nas perseguições e insultos porque toda vez que isso acontece, meus olhos se abrem ainda mais para o sacrifício que Jesus fez por nós. Porque é uma coisa acreditar e saber que Jesus passou pela pior perseguição e sofrimento para nos salvar. Foi brutalmente açoitado, espancado, onde pedaços de sua carne foram arrancados. Isso aconteceu por causa das falsas acusações contra ele. Isso foi feito por causa da inveja das pessoas, que se transformou em ódio, e ele suportou tudo isso por nós. Ele deu a outra face. Ele não atacou seus acusadores, seus inimigos, mas ele os entregou ao justo juiz, seu Pai. Como diz a palavra. Ele foi até a cruz, morreu da maneira mais dolorosa, por você, por mim, para nos salvar. Isso realmente aconteceu, não é um conto de fadas, mas muitas vezes pode parecer um conto de fadas, porque não temos compreensão. Então percebi que é um presente ter meus olhos abertos um pouco mais, para entender o que Jesus fez por mim, o sacrifício que ele fez por mim, porque ele é tão digno de tudo. O maior presente do mundo é ter mais revelação do amor de Deus, não é? Essa é a forma como recebemos mais revelação do amor de Deus. Ao suportar o sofrimento, a perseguição por Ele, por amor a Ele. Aleluia. Aleluia. Algo tão poderoso sobre Neemias é que ele foi implacável em continuar fazendo a obra de Deus. Ele foi inabalável, inquebrável, imparável. Ele entendeu a grande importância dessa obra. Ele sabia que obedecer a Deus era o que mais importava. Ele só se importava com o que o Pai pensava sobre ele. Ele não se abalou quando mentiras foram faladas contra ele. Ele permaneceu focado na obra. Continuou fazendo a obra. Ele não permitiu que as mentiras do diabo trouxessem medo, dúvida ou tristeza. Ele permaneceu focado na obra. Tudo o que importava é servir a Jesus, fazer o que ele te chamou para fazer. É muito simples. Nada mais importa. Palavras de pessoas não importam. A opinião das pessoas sobre mim não importa. A opinião das pessoas sobre você não importam. Quem se importa com o que pensam sobre você? Quem se importa se as pessoas pensam coisas horríveis sobre você? Quem se importa? E daí? Não somos chamados para nos importar com isso. Esse não é o nosso trabalho. É uma perda de tempo. Isso está drenando sua energia, isso está te afastando daquilo que Deus te chamou para fazer, e esse é o objetivo do diabo, fazer com que você se importe com o que as pessoas pensam. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar as pessoas? Se ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo.
Se você realmente quer ser um servo de Cristo, não pode se importar com o que as pessoas pensam sobre você. Não pode. É hora de aceitarmos isso. Aceitarmos que, se fazemos parte da verdadeira obra de Deus nessa terra, veremos a Bíblia ganhar vida. Precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar e tomar nossa cruz. Às vezes a vontade de Deus não é divertida e está tudo bem. Tudo bem. Eu pegarei minha cruz com alegria por você, Jesus. A obra de Deus nem sempre é divertida, mas ainda assim me alegro nela. Me alegro porque encontro prazer em estar na sua vontade e, acima de tudo, me alegro em trocar seu coração e agradá-lo acima de qualquer coisa. Aleluia. Obrigada, Jesus. Sou encorajada pela história de Neemias. Tanta oposição maligna, vinda de pessoas influentes e de todos os lados. Pessoas contratadas, literalmente contratadas, para inventar coisas sobre ele, para profetizar falsamente sobre ele. Mas ele não deixou nada disso atingi-lo. Ele não permitiu que nada disso o retardasse. Ele disse: "Não vou sair da obra de Deus para lidar com sua tolice. Não, eu sei o que você está fazendo e me recuso a ser manipulado. Me recuso a me importar com o que você pensa. Estou focado na obra de Deus." Aleluia. Então nós, o exército de Deus, precisamos estar prontos para isso. Precisamos estar prontos para ver a Bíblia se tornar realidade diante de nossos olhos. Precisamos estar prontos se você está vendo Jesus fazer coisas extraordinárias em sua vida pelo poder dele. Se você é plantado aqui na igreja 5F, por exemplo, ou se está em outra igreja onde o poder de Deus está se movendo. Mas se você está experimentando uma unção extraordinária em sua vida, vivendo coisas que nunca experimentou antes, cura, libertação, o fogo do Espírito Santo, impartição de mão. Se você está experimentando isso, você precisa saber e esperar que o diabo fique furioso. Furioso com seu testemunho e com a forma como Deus está te usando agora. Porque você não foi chamado apenas para estar aqui na igreja 5F ou em qualquer outra igreja onde foi plantado, apenas para receber. Você foi chamado para ser um trabalhador da obra. Um trabalhador desse mover de Deus. Aquele ataque não era apenas contra Neemias, era contra todo o exército que estava construindo aquele muro. A razão pela qual Neemias foi tão atacado era porque ele era o líder da reconstrução do muro. Eles não queriam que aquele muro fosse construído. Era sobre isso. E hoje é a mesma coisa. O diabo não quer que as pessoas sejam salvas. Ele não quer que as pessoas sejam libertas. Ele não quer que as pessoas sejam curadas. Ele não quer que as pessoas experimentem o amor de Deus. Ele não quer que os cristãos cresçam, saiam da imaturidade espiritual e se tornem totalmente rendidos a Deus. De morno para agora totalmente rendido. Ele não quer que mais igrejas tenham pastores e líderes ungidos. É disso que se trata. E a forma do diabo tentar impedir essa obra, ou pelo menos retardá-la, é encontrando pessoas que aceitem o espírito de inveja e se deixem ser usadas por ele. E então tentam de todas as formas malignas impedir a obra de Deus. Essa é a nossa realidade, como filhos e filhas de Deus, como verdadeiros guerreiros no exército do avivamento de Deus. É isso que estamos vivendo agora. É isso que nosso futuro será. Mas sabe de uma coisa? Sempre há vitória. Sempre há vitória. Então, o motivo pelo qual muitos crentes ficam desanimados, preocupados, ansiosos, quando são perseguidos, atacados ou tentam impedi-los, é porque não estão confiando no poder de Deus que os respalda. Quando você vê um mal extremo vindo contra você, contra seu líder, contra a obra de Deus, pode parecer intimidador, mas é exatamente isso que o diabo quer fazer. É o que acabamos de ler na palavra. Oh,
Estamos vindo para te matar. Eles não estavam realmente vindo para matar Neemias, eles estavam tentando intimidá-lo. Mas Deus não permitirá que essa obra seja interrompida. Ele não permitirá que nada impeça essa obra de avançar. Nada pode tocar a obra de Deus. Deus não permitirá que nenhuma pessoa impeça esta obra de Deus de avançar. Nenhuma pessoa, nenhum demônio tem o poder de impedir o que Deus está fazendo. Não importa o quão malignos sejam, nem quão grandes sejam suas armas, nenhuma delas prosperará. Nenhuma. Então, a mensagem da semana passada foi profética. Glória a Deus. Precisamos ter a confiança que Neemias teve. Eu louvo a Deus ao vê-lo agir repetidamente. Agora tenho uma fé tão forte nisso. Glória a Deus. Onde hoje eu penso, eles podem tentar, mas nada acontecerá. Você não pode enganar o povo de Deus. Você não pode enganar as pessoas com mentiras. Os que têm um coração puro verão a Deus. Os que têm um coração puro verão a Deus, não importa o quê. Você pode espalhar todas as mentiras nojentas que quiserem, mas nunca impedirão os puros de coração de verem a Deus. No começo, quando eu enfrentava perseguições e as pessoas falavam contra mim, eu me preocupava um pouco. Eu sabia que as profecias se cumpririam, mas sentia aquela preocupação pensando: será que as pessoas vão acreditar nessas coisas sobre mim? Sabe? Mas hoje eu não tenho mais isso. Porque eu já passei por essas batalhas e vi que o diabo é apenas um mentiroso. É só isso que ele tem. E o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, vê através das mentiras. Eles enxergam. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então Deus está te chamando para permanecer confiante e forte. Sempre que qualquer tipo de mal vier contra você, contra a obra de Deus, da qual você faz parte, fique firme. Seja inabalável, seja imparável. Não desacelere no seu testemunho, no seu serviço a Deus, em tudo o que Ele te chamou para fazer. Não diminua o ritmo. É isso que o diabo quer. Não diminua. Não tenha medo. Não se intimide. Você, nós, temos a vitória. Não importa o que aconteça. Aleluia. Aleluia. Então, continuaremos inabaláveis aqui na Igreja 5F. Continuaremos a obra de Deus, não importa o que aconteça. Não importa o que o diabo tente fazer. Não importa o que qualquer pessoa tente fazer contra nós. Continuaremos fazendo a obra de Deus com alegria, com todo o nosso coração, com ousadia, com grande coragem. Guardaremos nossos corações, manteremos esse precioso céu em nossos corações a salvo e continuaremos a ser vasos de Jesus, liberando o céu dele, o reino dele para as pessoas. Amém? Continuaremos pregando as boas novas, continuaremos curando os enfermos, continuaremos expulsando demônios. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Quero encorajar todos vocês a ficarem de pé agora. Esse não é um tempo para ficar sentado, esse é um tempo para se levantar e se posicionar. Levante-se, brilhe e lute. Lute o bom combate da fé. Então, as partes mais importantes de lutar o bom combate da fé são rejeitar as mentiras do diabo, renovar sua mente com a verdade, confessar a verdade, confessar as palavras de Deus.
e continuar fazendo aquilo que Deus te enviou para fazer, servindo a Ele, testemunhando, defendendo as obras de Deus. Não deixe a voz do diabo, as mentiras do diabo serem as vozes mais altas por aí. O exército de Deus é maior do que o exército do diabo. Então, não devemos ficar calados. É assim que a vitória vem. Quando o diabo fala falsas acusações, espalha mentiras, quando o diabo envia pessoas para profetizar falsamente, quando o diabo envia pessoas influentes e com credibilidade para profetizar falsamente, Deus está chamando o seu exército para se levantar e proclamar a verdade. Proclamar que esse realmente é Jesus, que esse poder de Deus é real, que você experimentou os frutos disso em sua vida. É hora de você testemunhar o que Deus fez por você pelo poder dele. É hora de você ser ousado, confiante e sem vergonha de Jesus. Essa obra de Deus, a Igreja 5F, pertence a Jesus. Essa obra de Deus é de Jesus. Eu nunca quis estar aqui. Eu nunca quis estar aqui. Eu nunca quis estar fazendo isso. Mas Jesus me chamou para fazer, para ser um vaso dele, para liderar essa obra de Deus, assim como Neemias liderou a construção do muro. Mas essa é a obra de Deus. Isso não é o meu plano, meu trabalho, meu sonho, para o meu benefício. Isso é a obra de Jesus. Isso é para o benefício de Jesus, para o seu povo, para aquilo que ele deseja no coração dele que aconteça. Isso é para o benefício do povo. Aleluia! Então, exército de Deus, vocês precisam unir a obra de Deus e Jesus, não separá-las. Vocês precisam ter fogo em seus corações pela obra de Deus, paixão. Entendem? Se as pessoas blasfemassem contra o nome de Jesus e falassem palavras horríveis contra ele, um fogo não se acenderia dentro de você? Para se posicionar ao lado de Jesus, para defendê-lo, para dizer que não está certo falar essas coisas contra ele? Pois bem, a obra de Deus é Jesus. Curar os enfermos, expulsar os demônios, é Jesus quem faz todas essas coisas. Não sou eu. Não é nenhum ser humano. Sou apenas um vaso como uma garrafa de água e Jesus é a água. E é a água que cura e liberta, não a garrafa. A garrafa não te nutre e nem sacia sua sede, não é? Você não pode comer a garrafa e achar que isso ajudará seu corpo. É 100% a água que te nutre, te hidrata, te mantém vivo. 100% a água, não a garrafa. Assim é a obra de Deus. O prédio da igreja, cada parte dele, a adoração, as câmeras, as cadeiras, tudo isso somos como a garrafa de água. O vaso, somos a garrafa. Somos os facilitadores, os vasos da obra de Jesus. Então, quando as pessoas falam contra a obra de Deus, quando falam contra a garrafa, elas estão falando contra a água. Quando falam contra os servos, quando falam contra os ministérios, estão falando contra a água, estão falando contra Jesus. E eu digo isso porque você precisa ter isso em seu coração para realmente ser um guerreiro como Deus está te chamando para ser. Para se posicionar ao lado da obra de Deus. Este é o tempo como nunca antes para o exército se levantar. Há um exército se levantando para quebrar todas as correntes. Para quebrar todas as correntes da religião, todas as mentiras do diabo que estão mantendo as pessoas presas. Há um exército que está se levantando agora, que quebrará essas correntes. E eu vejo profeticamente que o diabo cometeu um grande erro. E se ele planeja continuar atacando a obra de Deus, ele está cometendo um grande erro.
Porque vejo profeticamente que, por causa disso, um fogo está sendo aceso nas pessoas. Um fogo está sendo aceso no exército de Deus para levar a obra de Deus mais a sério, para se posicionar com mais firmeza ao lado da obra de Deus, para ter um coração mais servo e fazer mais pela obra de Deus, para testemunhar mais sobre a obra de Deus. O que o diabo intentou para o mal, Deus intentou para o bem. E vejo profeticamente que um fogo deve ser aceso dentro de você. Um fogo deve ser aceso dentro de você agora. Um fogo deve ser aceso dentro de você. O lugar onde você foi abençoado, curado e liberto, e agora as pessoas estão tentando destruir e impedir? Isso deveria ter acendido um fogo dentro de você, certo? Não! Precisamos de mais pessoas sendo abençoadas, curadas e libertas. Esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus. E é assim que a vitória vem. Pelo exército se levantando. Deus luta as nossas batalhas por nós quando continuamos fazendo a obra e permanecemos focados. Neemias não se sentou e disse: Deus lute as batalhas por mim enquanto eu descanso. Ele orou: Deus lute as batalhas por mim, mas eu ainda continuarei fazendo a obra. E foi assim que a vitória veio. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Vocês estão prontos para se levantar, exército de Deus? Levante-se. Lute o bom combate da fé como nunca antes. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Aleluia! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus, pela vitória. Obrigada, Jesus, por lutar as batalhas por nós, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos proteger de todo ataque do diabo. Obrigada, Jesus, por teus exércitos de anjos que limpam as mentiras colocadas na mente das pessoas, trazendo confusão. Obrigada, Jesus, por proteger a tua verdade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela perseguição. Te agradecemos, Senhor, pelos insultos. Te agradecemos, porque sabemos que tu permitistes isso e que tu és bom. Te agradecemos por isso, Senhor. Humildemente dizemos obrigado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E agora, eu quero orar e abençoar todos os meus inimigos. Aleluia. Por todos aqueles, recentemente e no passado, que falaram palavras que não eram verdade sobre mim, que espalharam mentiras sobre mim, que me julgaram, que falaram coisas prejudiciais contra mim, que declararam querer parar aquilo que Deus me chamou para fazer. Para todos eles, eu digo: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E eu te abençoo. E eu te amo. E oro para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Eu oro para que o inimigo não tenha vitória sobre a sua vida. Eu oro para que, de qualquer maneira que seus olhos precisem ser abertos, que eles sejam abertos. Eu oro para que o inimigo seja derrotado em sua vida. Qualquer plano maligno que ele esteja tentando trazer contra você, contra a sua família, eu oro para que isso seja revelado, exposto a você, para que você possa rejeitá-lo. E para que você caminhe no propósito que Deus criou para você. Para que você faça grandes coisas para Deus. Para que você seja uma bênção para muitas pessoas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te amo. Não guardo nada contra você. Talvez você seja visto como meu inimigo, mas eu te vejo como um filho ou filha de Deus, amada por Deus. E eu te amo. Aleluia.
Obrigada, Jesus. Você pode tirar um momento para fazer isso pelos seus inimigos? Para orar por eles, para abençoá-los e perdoá-los? Você pode tirar um momento agora para orar por eles, para abençoá-los e perdoá-los? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Abençoe-os especificamente. Ore por eles especificamente. Perdoe-os especificamente. Diga seus nomes. Isso é uma escolha, não um sentimento. Perdoar é um ato de obediência a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Agora eu declaro agora que qualquer um que tenha sido mantido em cativeiro pela falta de perdão em seu coração, declaro que este espírito que veio com mágoa e amargura deve sair agora em nome de Jesus. E eu declaro que todo espírito que veio por meio de feridas causadas pela igreja, por pessoas, por familiares, por amigos, por aqueles que te traíram, declaro que todo espírito que entrou por essas feridas de pessoas devem sair agora em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Seja livre. Seja livre. A amargura se foi. A falta de perdão se foi. O espírito de raiva e ira deve sair. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora, vamos fazer uma aliança com Deus como guerreiros do Senhor. Assim como Deus nos enviou para esta obra, assim como Neemias e seu exército foram enviados para reconstruir o muro. Precisamos fazer uma aliança de que seremos inabaláveis e imparáveis para realizar a obra de Deus todos os dias de nossas vidas. Não importa o que aconteça. Não importa se é divertido ou não. Não importa o quão difícil seja, nós compareceremos. Levantaremos nosso escudo da fé, empunharemos a nossa espada do Espírito, cingiremos nosso cinto da verdade. Aleluia. Nossos sapatos da paz, nosso capacete da salvação, colocaremos essa armadura e lutaremos o bom combate da fé como bons soldados de Cristo. Amém? Vamos fazer essa aliança com Deus agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode repetir comigo. Senhor, eu me comprometo a ser teu soldado, teu guerreiro, no teu exército de avivamento. Reconheço que nem sempre será fácil. Haverá tempos difíceis. Haverá perseguições. Mas apesar de tudo isso, eu me comprometo a me apresentar todos os dias em serviço a Ti, a lutar o bom combate da fé, com ousadia, sem vergonha, com todo o meu coração. Continuarei a realizar a obra de Deus todos os dias da minha vida. Eu te servirei, Jesus, custe o que custar. Pegarei minha cruz e te seguirei.
e te servirei. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora quero que você tire um momento e faça sua própria aliança pessoal com Deus além dessa. Fale do seu coração agora, e se houver algo que você precisa se arrepender, talvez de ter sido tímido, de ter tido medo, de ter sido passivo, de ter ficado sentado ao invés de lutar o bom combate, ou de ter sido morno, de não ter feito esse compromisso, ou de ter dado ouvidos às mentiras das pessoas, de ter dado espaço às mentiras do diabo, o que quer que seja, tire um momento para se arrepender diante de Deus agora. E fale o que precise falar em sua aliança com Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Por tudo que você está falando agora, eu declaro proteção sobre isso. Declaro força sobre você. Força para ser fiel a essa aliança com Deus. Para permanecer na vontade de Deus e nunca mais se desviar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.